Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Sul-Americana, vídeo especial aqui, até vai sair num horário diferente para vocês, tá? Recomendo que vocês assistam o card que aparecer aqui com o final, com um vídeo recomendado pelo YouTube para vocês. E também acompanhe a playlist da Libertadores que estará aqui embaixo. Temos dois jogos, né? Fluminense e Inter, Boca Juniors e Palmeiras. Então, assim, principalmente para quem estiver secando as equipes brasileiras, estará aí também a análise das duas partidas, tá? Vamos para a análise de Corinthians e Fortaleza com base nos dados do Brasileirão, que é o que a gente tem acesso, tá? Então a gente vai utilizar os dados do Brasileirão, até porque são um cenário mais parecido que a gente vai ter entre Corinthians e Fortaleza. Vamos começar pelo básico. Estilo de jogo, ou seja, Corinthians jogando contra equipes parecidas com Fortaleza e Fortaleza jogando contra equipes parecidas com Corinthians. Quem é favorito no confronto? Sim, 180 minutos começando agora. Quem é favorito? Fortaleza. É um grande favoritismo? Não. Ligeiro favoritismo do Fortaleza, tá? O que vocês podem esperar que seja normal pela fase das duas equipes, tá bom? O que acontece? Como o jogo começa num mando de campo, no mando de campo desta terça-feira, quem é o favorito? Corinthians. Corinthians é o favorito aqui nesse caso. Por quê? Porque você passa a ter, jogando na Neoquímica Arena, um outro perfil, um outro comportamento dos jogadores, e o Fortaleza jogando fora também apresenta outro perfil, outro comportamento, tá? Então vamos separando uma parte da outra. Por quê? Porque na hora que a gente for analisar, vamos começar aqui de novo pelo passe, progressão e as velocidades de recuperação. A velocidade de recuperação das duas equipes é bem parecida, nenhuma das duas marca pressão, fica um para cada basicamente, tá? Corinthians recupera melhor no espaço, Fortaleza com menos ações do adversário, mas nada que influencie muita coisa. Os dois têm um estilo muito parecido nesse sentido, tá? Na hora do passe, Corinthians leva vantagem, na hora da progressão, Corinthians leva vantagem. Ponto positivo para o Fortaleza. O Corinthians leva vantagem nesse cenário, mas a proporção entre essas duas equipes acaba sendo bem diferente. Ou seja, o Corinthians precisa de mais passe para proporcionalmente ganhar mais espaço do que a equipe do Fortaleza, que com menos passes ganha mais espaço, tá? Então, Fortaleza mais rápido e um Corinthians que exige um pouco mais de passe para ir progredindo, tá? Então, assim, esse é um cenário inicial. Quando a gente vai para a fase final, né, seja sofrer a finalização ou fazer a finalização, vamos começar por sofrer a finalização. Quando se sofre a finalização, você tem aqui uma vantagem de bloqueio para o Corinthians, vantagem grande, e uma vantagem de defesa boa para a equipe do Fortaleza. Então é uma para cada, basicamente. Onde que o Corinthians leva muita vantagem nesse cenário? O Corinthians consegue finalizar mais, com uma vantagem boa, e também converter mais ações de chute em gol. Ou seja, atinge mais vezes a meta, chuta certo, e também converte para gol, o que gera maior chance de vitória, tá? Então temos esse cenário, por isso que se a gente for olhar ali, está mais puxado para o Fortaleza vencer no confronto, mas nessa parte o Corinthians leva vantagem, tá bom? Quando a gente vai entender essas modificações de comportamento, a gente precisa entender o que cada equipe influencia na outra, tá? Por que o Fortaleza acaba levando vantagem? Basicamente é o seguinte: quando você tem uma equipe do Corinthians jogando contra equipes parecidas com Fortaleza, isso comparando com o mando de campo, você tem um mando de campo em laranja e em azul contra equipes parecidas com Fortaleza, tá? O que acontece para o Corinthians? Você tem uma manutenção da defesa, uma manutenção do bloqueio. Ou seja, nesses dois critérios centrais não há modificação, tá? Então você não tem grandes problemas defensivos, digamos assim, tá? Você tem uma manutenção. Se há um problema defensivo no geral, haverá nesse jogo, mas você não tem um aumento desse problema, um agravamento desse problema, tá? Na velocidade de recuperação, também basicamente a mesma. Então você tem uma manutenção da forma de recuperar essa posse, que é sem a pressão. O Corinthians não faz, então não é aqui que você encontra a diferença. Onde você encontra a diferença? Você tem um aumento do passe e um aumento da progressão. Pô, Iago, é do caramba, né? Eu consigo mais passes, eu tenho mais posse de bola, eu progrido mais em campo, então eu tô tranquilo, né? Não. Por quê? Porque você acaba tendo uma dificuldade. O Corinthians não é uma equipe que converte muito para gol no geral, de maneira geral, tá? Seja em casa ou
fora, seja nessas situações ou situações com adversários com mais posse de bola, mas o Corinthians vai mais pela tentativa e erro. E na tentativa, por ter muitos passes e não conseguir encontrar linhas para finalização, há uma queda do número total de finalizações certas. Então, esse é o cenário onde o Corinthians tem uma manutenção desses principais índices, na parte defensiva principalmente. Quando chega na parte ofensiva tem um aumento da posse, mas uma dificuldade em finalizar, em chutar a gol certo. E aí, com uma taxa de conversão baixa, quanto menos chutes eu der, menos chances eu tenho de fazer o gol. Por isso que é difícil sair gol contra essas equipes que jogam mais atrás da linha da bola, como tende a ser o caso do Fortaleza nessa terça-feira. E o Fortaleza jogando fora de casa contra um Fortaleza jogando contra equipes parecidas com o Corinthians. Fortaleza fica mais forte. Por quê? Eu passo a ter uma melhora do bloqueio, então, e uma manutenção da defesa. Então tem esses dois cenários. Eu passo a recuperar essa bola mais vezes, mais rápido, passo a ter mais passe e mais progressão. Espera aí, Iago, você falou para mim que mais passe e mais progressão para o Corinthians gerava menos finalizações, certo? Para o Fortaleza, não. Para o Fortaleza gera mais finalização e até uma melhoria da taxa de conversão. Ou seja, é um jogo que, pelas características das duas equipes, o Fortaleza tende a ter um pouquinho mais de posse do que o habitual. Então é aquele jogo de 55-45 basicamente, pro Corinthians, provavelmente, tá? Mas com alternância entre os estados de jogo, né? Entre os momentos de jogo. E aí você tem, de fato, um Fortaleza mais próximo de vencer, se a gente for considerar o estilo. Tá? O que a gente pode analisar e o que a gente pode entender desse confronto de maneira geral? Tá? Para você ir, torcedor do Corinthians ou torcedor do Fortaleza, entender o caminho. O Corinthians precisa sair desse primeiro jogo com uma vitória. E, se possível, uma vitória por mais de um gol de diferença. Esse é o caminho para o Corinthians conseguir a classificação. Senão ele vai depender de um jogo muito próximo daquele jogo que teve as últimas duas vezes fora de casa, dentro da própria Copa Sul-Americana. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Precisa vencer e precisa vencer bem. Para o Fortaleza, é um cenário que, esse primeiro cenário é prejudicial, ou seja, é favorável ao adversário, mas o segundo cenário tende a ser muito favorável ao Fortaleza. Ou seja, se tende a ser favorável ao Fortaleza, compensa ao Fortaleza levar o mínimo de danos possíveis na Neoquímica Arena para decidir no Castelão. E ao decidir no Castelão, aí tem maior vantagem de fato. Ou seja, empate para o Fortaleza seria lindíssimo para essa equipe. Tá? E aí você tem um cenário muito favorável na volta. E é um cenário onde o Corinthians vai ter que fazer uma estratégia para barrar o Fortaleza dentro do Castelão. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.